Glória a Deus. Nessa noite, com muita alegria, temos a presença do pastor Alírio. Convido a chegar, por gentileza. Para quem não conhece o pastor Alírio, pastor da comunidade Resgate, ele é sua esposa, e ele está desde o início da comunhão cristã também, 25, 26 anos, aqui caminhou com a gente desde o início lá, né? Desde o início, né? Então, desde 97. Então, abra bem o seu coração, com certeza tem uma palavra poderosa nessa noite para ministrar na nossa vida, amém? Muito obrigado. Boa noite a todos, graça e paz, amém? Glória a Deus pela sua vida. Deixa eu me ajeitar aqui com o meu... Amados, é uma honra muito grande poder estar aqui, somar com vocês, né? Pastor Roberto tem estado conosco quase que bimestralmente, e é uma alegria muito grande nós recebermos ele, e para mim é uma honra muito grande também poder estar aqui nessa noite, amém? Que todos possam realmente abrir o seu espírito para receber a palavra no espírito, não no entendimento, mas no espírito. Eu quero estar orando e depois a gente inicia a palavra. Pai Celestial, Pai de graça, obrigado, Paizinho querido, por este dia maravilhoso, por esse dia que o Senhor reservou para nós aqui como igreja também, por cada vida que está aqui, por cada vida que venceu este dia e está aqui para ouvir também a Tua palavra. Pai, nós abençoamos, Pai, esta igreja, abençoamos essas vidas que aqui estão, com as bênçãos espirituais e também com as bênçãos materiais, por sermos filhos de Abraão. Obrigado, Deus, por esse povo que aqui está. Espírito Santo de Deus, usa também a minha vida como um canal para ministrar somente a Tua palavra. Quero ministrar somente aquilo que o Senhor colocou no meu espírito, não palavras de homens, mas palavras que vêm do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Você pode tomar assento, por gentileza. Amados, como eu falei, é uma alegria muito grande poder estar aqui. E nesta noite eu gostaria de trazer uma palavra, não uma pregação, um ensino, talvez algo que você possa achar um pouquinho mais técnico, mas é aquilo que Deus colocou no meu coração também, para poder estar ministrando. Então nós precisamos ficar bem atentos, né? Eu sei que essa chuvinha aqui é muito gostosa, né? Ela dá assim uma vontade de nós não ouvirmos a palavra, talvez, mas é importante que nós venhamos ouvir a palavra de Deus. Então vença e ouça este ensino da palavra de Deus. Você que gosta de anotar, o título é Resgate do que havia se perdido. Resgate do que havia se perdido. O texto básico que eu gostaria de ler está em Lucas capítulo 19, versículo 10, na versão A21, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amados, esse texto é muito conhecido, que fala sobre a salvação de Zaqueu. Mas nesta noite eu não estarei falando de Zaqueu, estarei falando de salvação, estarei falando da cruz do Senhor Jesus. A crucificação também faz parte desse tema, mas eu entendo, né, que esse texto aqui, ele fala também um pouco de salvação. Embora nós podemos usar ele para vários temas, mas eu creio que literalmente ele fala sobre salvação. E é isso que eu quero ministrar, né, a respeito de salvação, daquilo que havia se perdido, aquilo que nós perdemos com consequência da queda. Claro que eu vou falar um pouco de Adão, bastante de Jesus,
né, porque eu vou falar da queda, da criação, da queda e do novo nascimento. Nada de novidade para vocês, mas a palavra de Deus, ela não volta vazia, e você estará recebendo esta palavra no seu coração. Amém? Como eu falei, esse texto ele pode ser aplicado, né, em outros contextos. Então, eu tenho comentado, né, que você pode pensar até diferente. Eu sei que tem aqui bastante pastores, tem teólogos, tem mestres. Você pode pensar diferente, não tem problema nenhum. Desde que eu conheci uma história, os irmãos Moráveis da história da igreja, né, que eles pensavam assim, eles diziam assim: nas coisas essenciais, unidade. Certo? Coisas essenciais, unidade. Você pode perguntar, o que é coisas essenciais? Estou falando da palavra de Deus. É Jesus. Você crer em Jesus. Isso são coisas essenciais. O ar que nós respiramos é essencial. Você não pode ficar sem. Então, nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, liberdade. Por isso que eu falei, esse texto para mim fala de salvação. Liberdade nas coisas não essenciais, ou seja, algumas coisas que nós às vezes divergimos, algumas coisas talvez que a gente pensa diferente. Por exemplo, trazendo para o natural, né? Eu gosto de carne, muito, eu gosto de carne, mas o pastor Roberto gosta de feijoada, gosta bastante, mas isso não é uma coisa essencial, então dá para viver sem isso. Então, nas coisas essenciais, não dá para viver sem. E daí, esses irmãos Moráveis falavam nas coisas essenciais, nas coisas não essenciais, e em tudo, amor. Amém, meus queridos? Em tudo, amor. Nós até podemos divergir um pouquinho de algumas coisas, né? Mas não podemos divergir daquilo que é essencial, e em tudo é amor. Ou seja, mesmo com divergência, nós não podemos estar brigando com a igreja A, com a igreja B, com o irmão C, com o irmão D, ou coisas parecidas. A não ser que ele esteja fora da palavra de Deus, a não ser que ele esteja fora das coisas essenciais. Eu sei que você sabe muito a respeito daquilo que eu vou falar, mas você vai aprender um pouquinho diferente hoje a respeito de criação e queda e de novo nascimento. Você pensa, por que falar da criação? Por que falar da queda? Porque é necessário, amados. Muitas vezes nós olhamos para Jesus e olhamos para eles e entendemos ele somente como um Jesus crucificado. Nós falamos de salvação e nós dizemos, Jesus morreu por nós, agora nós somos salvos. Mas para que isso acontecesse, houve um contexto. E eu, resumidamente, quero trazer esse contexto para você. Amém? Dizem as pessoas entendidas aí que para a gente, né, entender melhor as coisas, é bom voltar ao início. Quando você quer entender melhor uma situação, você volta à origem, volta ao início. E por isso, eu gostaria de entrar no primeiro ponto, criação e queda, e gostaria de ler Gênesis 1, capítulo 1, na NVI, e depois Gênesis 1, 27 também na NVI. Diz assim a palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 27. Então Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. É lógico que nós poderíamos trabalhar muito em cima somente desse texto de Gênesis 1, 27, que fala que criou a imagem de Deus, o criou, homem e mulher criou. Mas é necessário, amados, nós entendermos melhor esta questão da origem, essa questão da criação. Precisamos entender isso. Se você não crê no criacionismo, talvez esta palavra não seja interessante para você, talvez você vai estar voando, como se diz. Mas eu creio que aqui, né, todos devem crer na criação, todos devem crer no criacionismo, né? E nós precisamos entender essa criação e queda
como algo assim muito forte em nossas vidas. Nós não podemos olhar somente para a criação e dizer, ó, Deus criou. Claro que Deus criou tudo pela palavra. Você já está cansado de saber disso, né? Que o Senhor, Ele criou tudo pela sua palavra, mas nós precisamos entender também um contexto um pouco melhor. Nós precisamos entender o início, o meio e o fim. Então, houve uma criação, e Deus criou o homem. Deus criou o homem, Deus criou primeiramente Adão, ou seja, Ele formou Adão. E ele foi criado à imagem de Deus. Quando diz que foi criado à imagem de Deus, nós podemos entender também que ele foi criado à imagem de Jesus Cristo. Se você ler a palavra de Deus, Colossenses 1,15, se não me engano, fala que ele foi formado à semelhança de Deus. Então, quando fala imagem e semelhança, nós podemos entender que tem um Deus singular, que é também um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando ele criou Adão para que fossem a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados também, automaticamente, para ser imagem e semelhança de Deus. Nós podemos olhar para nós mesmos e ver, eu tenho sido uma imagem e semelhança de Deus? Amados, Deus faz o primeiro homem parecido com ele em justiça, santidade, com os atributos divinos. Adão tinha todos os atributos divinos. Você precisa entender isto, e eu sei que você deve entender isso. A maioria sabem, Adão, antes da queda, tinha todos os atributos divinos. E também, meus amados, Deus formou, quando a gente diz que Deus criou, que Deus formou, nós precisamos entender também que Deus deu também para Adão um nome, e um nome de filho. Ele tratou Adão também como filho, como filiação. Não sei se você já pensou nisso. Ele foi criado, daí ele não teve pai. Sim, Deus tratou ele como filho. Veja, Lucas, a genealogia, Lucas 3,38, que diz assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão, o primeiro Adão, ele é filho de Deus. Amém? Deus deu uma ordem depois ali da criação para Adão. Ele diz, você precisa reproduzir conforme a sua espécie. As plantas, os animais, eles precisam reproduzir conforme a espécie. Isso não valia somente para animais, valia para vegetais, valia para árvores, valia para tudo. Preste atenção, Adão foi feito para reproduzir a imagem de Cristo. Amém? A imagem de Cristo. Adão não era uma criação apenas, não era apenas uma formação. Adão tinha filiação, Adão era filho de Deus. Assim como nós adquirimos uma filiação, Adão também adquiriu uma filiação divina. Nós temos filiação de pai e mãe, mas depois nós fomos adotados também por Deus. Você entende assim? Glória a Deus pela sua vida. Amados, onde eu quero chegar? Eu quero chegar que Adão era o modelo. Adão era a matriz, santo e sem pecado. Estou falando isso antes da queda. Agora eu quero falar a respeito da queda. 1.2, queda. Gênesis 2, do 15 ao 17. Eu sei que nós estamos na dispensação da graça, no tempo da graça, e muitas vezes as pessoas dizem, você não pode falar sobre pecado. Eu não estou aqui, não vou entrar aqui somente nessa questão do pecado. Eu estou trazendo um contexto geral para você entender a criação e a queda. Como eu disse no início, para você entender que quando você olha para a cruz vazia,
Não houve somente Jesus ali, houve Jesus e uma história inteira que está intrínseca, ela já está aparecendo aqui, nesses momentos que eu estou comentando, nesses momentos que eu estou falando a palavra de Deus, eu estou falando de Jesus. Nós precisamos ver Jesus no Antigo Testamento, precisamos ver Jesus aqui na criação, precisamos ver Jesus aqui na queda também. Gênesis 2, 15 e 17 diz assim: o Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. O Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer desta árvore, certamente você morrerá. Eu não sei quantas árvores existiam naquela época, quantas plantas existiam naquela época. Mas nós temos que pensar o seguinte, eu estive dando uma olhadinha, hoje parece que tem 400 mil espécies de plantas e perto de 80 mil árvores. E isso hoje, né? Naquela época eu não sei. Mas olhando aqui, né, para este contexto, nós podemos ver que existia ali uma floresta e Deus colocou eles no jardim. Tinha um jardim, tinha espécies ali perto deles. Vamos olhar assim hoje para a gente entender 100. Vamos falar em 100%, 100. O que Deus disse para eles nessas palavras, quando Ele disse: Deus ordenou ao homem e disse: comem livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Ele disse assim, ó, estou apenas conjecturando, aqui tem 100 árvores, você pode comer de 99, somente uma você não pode comer, somente uma. E o que aconteceu, meus amados? Aqui aconteceu a queda. 99 árvores, 99 espécies ali para Adão, não foi o suficiente. Ele quis escolher logo para comer, ele e a amiguinha dele. O que ele resolveu comer? A única que havia sido proibido, meus amados. Muitas vezes não é assim com o ser humano, com o cristão, muitas vezes não é assim. Nós temos 100 oportunidades em nossa frente, 99 são opções boas, são opções de Deus, são opções inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, e uma não é inspirada por Deus. E muitas vezes, nós pegamos justamente aquela única oportunidade. E é importante entender essa queda que deu origem ao pecado. E ela não é apenas uma queda. Adão morre espiritualmente. Adão, ele morre espiritualmente. Ele não morre fisicamente, mas ele morre espiritualmente. Ele perde tudo aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Como eu falei no início, ele tinha todos os atributos. Ele era um Deus ali. Mas por causa de apenas uma árvore dentro de 100, por causa de uma questão, algo que não poderia ser feito, foi aquilo que ele fez. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Não é isso que acontece muitas vezes conosco, os amados. E Adão, quando ele tem essa queda, muda a história da humanidade totalmente. Toda a história da humanidade mudou. E hoje nós somos consequências, não os salvos, mas eu digo hoje a humanidade é a consequência daquilo que Adão fez ali no Éden, quando ele errou. O homem tinha um privilégio muito grande antes da queda. Deus, como você sabe, vinha, conversava com Adão, ele tinha comunhão com Adão, mas aquela bendita árvorezinha que não poderia ser comida, ele comeu, e ele perdeu a comunhão com Deus. Ele tinha livre acesso ao Pai, ele tinha livre acesso à comunhão. E quando ele faz isso, quando acontece esta queda, fica uma barreira
entre o homem e Deus. Fica uma barreira muito grande entre o homem e Deus por aproximadamente 4.000 anos, desde a criação até o Senhor Jesus, até o dia que o véu se rasgou e voltamos a ter acesso a Deus Pai através da oração diretamente. Nós temos este acesso. Entende como importante é a oração? Antes alguém orava por nós, nós não tínhamos o acesso. Na época de Adão tinha, antes da queda, mas depois da queda perdeu-se o acesso. Era através de uma outra pessoa, do sumo sacerdote. Isso perdurou por 4.000 anos. Eu digo que o livre-arbítrio derrubou Adão. Eu gosto do livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio para nós. Mas foi Ele que, se a gente olhar, Ele derrubou Adão. E aí, amados, com a queda, na queda já começam as acusações, né? E as desculpas. Até hoje nós acusamos e nós damos desculpa. Isso aí é antigo, é muito antigo. Aqui começa, né? As acusações de desculpa vêm. Quando Deus vem falar com Adão na viração do dia, Ele diz: Adão, onde é que você está? O que ele poderia fazer? Não sei se você já pensou nisso. O que ele poderia fazer? Ali estava uma oportunidade muito grande de ele confessar aquilo que ele havia feito de errado e receber o perdão. Ele diz: onde é que você está? Ele diz: eu tive medo. Mas por que ele teve medo? Ele não precisava ter medo. Ele teve medo porque ele sabe o que fez de errado. Ele sabia que estava nu. Entrou, né, a maledicência dentro dele. Mas você precisa entender isso. Adão teve a oportunidade de dizer naquele momento para Deus: ó Deus, eu pequei. Ó Deus, eu errei. Estava consertado ali, Deus poderia consertar. Muitas vezes acontece isso também conosco, meus amados. Nós temos a oportunidade de pedir perdão, temos a oportunidade de perdoar, e nós não fizemos isto. Nós precisamos aprender também com a queda, precisamos aprender com essa história triste, né, de Adão. Amém, meus queridos? Você sabe que a Bíblia ela faz separação entre pecado singular e pecado plural, mas eu quero aqui colocar novamente, né? Singular fala do pecado como natureza, aquilo que Adão cometeu. E plural fala do pecado como atos pecaminosos. São os nossos pecados individuais que também é consequência do primeiro. O problema do homem é o pecado no singular. O problema do homem é a natureza pecaminosa, o erro de Adão. Aquelas pessoas que estão ali fora, que elas não conhecem o Senhor Jesus, esses têm o problema da natureza pecaminosa, tem o problema de Adão ainda dentro deles. Mas nós não temos mais isso graças ao Senhor Jesus, amém? Por isso que as crianças, elas precisam conhecer também o Senhor Jesus. Mesmo o filho de cristão precisa conhecer o Senhor Jesus, porque a natureza pecaminosa está dentro dela. E ela precisa um dia aceitar Jesus. Ela precisa um dia entender isso, embora os pais tenham ensinado muito isso para as crianças. Amados, uma coisa importante: quando Adão pecou, ele deformou o molde, ele deformou a matriz reprodutora. Adão, ele foi criado para ser uma matriz que iria reproduzir coisas boas, que iria reproduzir Cristo na vida das pessoas. Você conhece o que é um molde, o que é uma matriz? Né? Quem trabalhou em gráfica sabe, existe, ou em qualquer lugar tem matriz, né? Mas dando exemplo para quem trabalha em estamparia, tem um quadro, tem um desenho, você coloca a tinta, passa lá um rodo, sei lá como é que é hoje, ou a máquina, e vai produzindo em série aquela matriz. Mas chega um determinado momento, aquela matriz ela estraga. E daí ela começa a reproduzir novamente um quadro, uma estampa estragada. E foi o que aconteceu com Adão após a queda. Ele começou a reproduzir
né, pessoas da forma que ele estava após a queda, não com o propósito que Deus tinha para ele, que era reproduzir conforme a sua imagem. Quando Adão peca, ele deforma o molde, e a partir de agora, a reprodução seria conforme o molde da queda. Amém, meus queridos? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, que o Espírito Santo possa tocar no seu espírito para você entender isso. E quando você ouvir falar de salvação, você precisa entender que é algo mais profundo do que apenas a morte de cruz. Embora a morte de cruz, ela é muito forte, mas existe algo mais por trás disto. Então Adão, ele começa a reproduzir de acordo com aquilo que ele havia se tornado e não de acordo com aquilo que Deus tinha para ele. O que nós temos reproduzidos? Nós temos reproduzido a imagem de Deus, aquilo que nós temos aprendido na igreja, aquilo que nós temos aprendido na ETM, eu vi que tem ETM, aquilo que nós temos aprendido na integração, ali que o Irineu cuida, o Irineu Antônio Irineu, alguma coisa assim, que cuida, ou não. Nós precisamos reproduzir coisas boas. Eu vou chegar lá na frente, nós vamos ver que Jesus restaurou isso tudo. O texto, né, o título é Restaurando Aquilo que Havia Se Perdido. Amados, o que nós temos reproduzido? Né, na queda, a matriz deformou, e aquilo que era santo já virou profano. Jesus é a graça. Isso que é importante, Jesus é a graça, e é o único que podia tirar todo este pecado, podia resgatar toda a humanidade. Ele podia, e Ele fez um novo molde para as nossas vidas. E nós começamos a reproduzir aquilo que Deus tinha como propósito para nós. Houve a queda, mas também houve uma restauração. Amados, é importante entender, você deve saber disso, mas Jesus, ele veio com o corpo igual a nós, por isso que ele era o único que podia ter tirado o pecado do mundo, porque ele nunca pecou. Ele veio como um ser humano, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve tentações, mas ele não caiu nisso. Por isso que é muito importante nós entendermos aquilo que Jesus fez sobre a nossa vida. A diferença é que Jesus foi o único que não tinha carne pecaminosa. Você pensa, né, você entende a história, mas você pensa, uma pessoa, Jesus, um ser divino, que nasceu sem pecado, hoje não tem ninguém, não tinha como. E Maria, ela continuou virgem, até gerar o segundo filho ou filha, não sei qual foi gerado. Então Jesus, ele não teve pecado. Somente nós tivemos, porque herdamos de Adão. Eu quero aqui trazer um pensamento. Não sei você, mas eu conheci já muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, que muitas vezes têm um caráter, têm umas atitudes igual ou melhor do que cristão. Não sei se você conhece, eu conheço. O pastor Roberto também conhece. E daí, você conhece essa pessoa ímpia, né? Com atitudes boas de cristão, e ela diz, eu sou boa. Você diz, por que você é boa? Eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu faço boas obras, eu faço isso, eu faço aquilo. E essas pessoas, elas são muito difíceis de nós evangelizarmos, porque ela diz que ela é uma pessoa boa. Mas quando ela diz isto, nós podemos dizer para ela o seguinte, que ela é uma pessoa boa, com certeza, mas ela não é aquilo que ela pensa que ela é. Nós podemos evangelizar ela dessa forma. Nós podemos dizer, podemos ensinar. O problema
não está no que você faz, porque ela pensa que ela é salva, ela pensa que ela é boa por causa daquilo que ela faz, não é? Então nós podemos dizer, o problema não está naquilo que você faz, o problema está naquilo que você é. Ela faz coisas boas, mas ela não é filha de Deus, ela não aceitou Jesus. Infelizmente, meus amados, essas pessoas, elas precisam aceitar Jesus, porque se não aceitar Jesus, não adianta ser esta pessoa boazinha, essa pessoa que ajuda todo mundo, que não fala mal de ninguém, que não rouba, né? Cristão também não faz isso, mas ela acha que ela, às vezes, é melhor de cristão, e por muito tempo, eu achei que essas pessoas, elas eram pessoas boas, elas são, mas na ignorância, elas acham que elas são boas por aquilo que ela faz, mas o que conta é aquilo que você é. E você que está aqui, que já aceitou Jesus, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Nós somos filhos amados do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amados, o que aconteceu depois da queda, como eu falei, é que o modelo e a filiação foram comprometidos, tanto que João 3,16, né, tem aquele texto famoso que diz que Deus precisou enviar seu filho Jesus, seu único filho Jesus, para nos resgatar. Então Jesus veio para resgatar aquela filiação que nós havíamos perdido em Adão. Amados, outra consequência também dessa queda, como eu já falei, a comunhão quebrada, morte espiritual, separação de Deus. Por isso precisamos de Jesus para solucionar o problema da queda e resgatar aquilo que se havia perdido. Amém, meus queridos? Este é o primeiro tópico que eu subdividi em 1 e 2, criação e queda. E agora eu vou para o segundo e último tópico, que fala de um novo nascimento. Você vê que, se você olhar, é uma sequência, meus amados. É um plano de salvação. Por que será que nós precisamos de um novo nascimento? Eu gostaria de ler esse texto. Eu não tenho ele aqui. Diz assim, novo nascimento, João 3, do 1 ao 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou, como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu, em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário vocês nascer de novo. Amados, nós precisamos nascer de novo. Por que nós precisamos nascer de novo? Porque nós estávamos sem vida. Você já parou para pensar, por que nós temos que nascer de novo? Nós falamos muito, né, que nós precisamos de um novo nascimento, porque 2 Coríntios 5,17 diz que agora nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas por que nascer de novo? Porque nós tínhamos perdido a vida lá na queda. Por isso é necessário, diz aqui o texto, que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo porque deu problema no primeiro nascimento. Se deu problema no primeiro nascimento, é necessário que você nasça de novo, que eu nasça de novo.
Então nós precisamos olhar agora e entender esse novo nascimento de uma forma um pouquinho diferente. Nós precisamos corrigir, né? Deus, ele tinha o plano e ele precisou corrigir aquilo que deu errado, ou seja, corrigir a natureza pecaminosa que existia dentro de nós, e só se corrige através de Jesus e através do novo nascimento. Quando Jesus diz que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, significa que um tem a ver com o natural, né, natureza pecaminosa, o outro tem a ver com o espiritual, Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você. Isso nós precisamos entender. Um tem a ver com o natural, o outro tem a ver com o sobrenatural, o novo nascimento. Adão foi a porta de entrada do problema de toda a humanidade. E Jesus veio fazer algo maior que perdoar pecados. Jesus veio resgatar o problema que Adão havia causado. Amém, meus queridos? Jesus não veio só por causa do pecado, ele veio resgatar algo muito mais, ele veio resgatar aquilo que havia se perdido, ele veio resolver o problema que Adão cometeu lá no início. Hebreus capítulo 4, versículo 15, na NVT diz assim, para dar contexto sobre isso: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Como vimos anteriormente, por nunca ter pecado, Jesus é o único que poderia ter resolvido esse problema, que poderia ter sanado esse problema lá na criação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz assim: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. O primeiro Adão, pó da terra, o segundo Adão, do céu. Adão se tornou carnal. Amados, Adão, ele se tornou. Adão, ele não nasceu carnal. Muitas vezes nós damos uma crucificada em Adão, né? Mas Adão não nasceu carnal. Ele se tornou carnal. Mas Jesus, ele já nasceu espiritual. Cristo veio cumprir aquilo que deu errado. Como diz o carioca, ele veio cumprir aquilo que deu ruim. Aquilo que deu ruim. Jesus veio para gerar seres semelhantes a si mesmo através do novo nascimento. O segundo Adão, ele veio e desfez todas as obras de Satanás, porque ele tinha semelhança espiritual, ele era espiritual, ele restaurou, como falei, aquilo que Adão errou, aquilo que Adão cometeu, ele fez isso. Amém, meus queridos? Romanos 8, 29, você já conhece muito, mas vamos ler novamente. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Deus escolheu sermos imagem e semelhança do seu Filho. Você é a imagem e semelhança do seu Filho. Você não é. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você é. Você é filho de Deus. Depois que você aceitou Jesus, Deus olha para você de uma forma diferente, você é justificado, você é amado, você é filho. Então Deus, ele olha para você mesmo com as suas falhas. Quando eu digo você, eu me incluo. Deus, ele olha para nós de uma forma totalmente diferente, mesmo com as nossas falhas. Ele não olha as nossas falhas, ele olha Jesus em nossas vidas, porque ele era o único que poderia fazer isso. Caso contrário, nós estávamos condenados à morte eterna. E hoje nós temos vida abundante e eterna. Amém, meus queridos? Deus nos escolheu para sermos feitos filhos de Deus, conforme a sua semelhança, conforme o propósito que Deus estabeleceu para que nós fôssemos imagem de Cristo.
A essência do Evangelho de Jesus Cristo é a imagem de Jesus em nós. Anote isso. A essência do Evangelho de Jesus Cristo é a imagem de Deus em nós. É assim. Por isto há a necessidade desse novo nascimento. Precisamos nascer de novo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, e eu já estou chegando aos finalmente, diz assim: vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que é o novo nascimento? É o recebimento de uma nova natureza. E é também uma adoção. Nós nascemos novamente no Espírito e do Espírito. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Amados, eu creio que a palavra de hoje, ela melhora um pouquinho, essa palavra que foi ministrada, ela melhora um pouquinho o nosso entendimento do que Cristo fez ali na cruz por nós. Ele não somente morreu ali na cruz por nós, era somente Ele que poderia fazer isso. Precisamos entender isso. E para que Ele fosse para a cruz, precisamos entender que houve uma criação. E lá na criação, Deus já colocou um plano que era o Senhor Jesus. Nós precisamos ver Jesus ali na criação. Ele criou, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E sem Ele nada, né, do que foi feito se fez. Jesus estava na criação. Jesus era a criação. Quando houve a queda, Jesus, Ele foi a solução para as nossas vidas. Amém? Não foi apenas um ato de crucificação, tem um significado maior. E um deles é resgatar o que se havia perdido. Então você pode pensar, o que se havia perdido? Muitas coisas haviam se perdido. A salvação, a comunhão, o acesso ao Pai, a autoridade, inúmeras coisas. Como eu falei, né, o texto que eu li, eu entendo como salvação, mas nós aplicamos para mais outras coisas. Amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Você recebe essa palavra? Então aplauda o Senhor Jesus. Demonstre que você recebe esta palavra com aplausos. Aleluia. Glória a Deus. Paizinho querido, eu te dou graças, Pai, pela tua doce palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor criou todas as coisas através da tua palavra. O verbo Jesus estava ali. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam ali na criação. O Senhor formou o homem para que pudesse ter comunhão com Ele, para que eles formassem uma grande família, para que o propósito de Deus, que era formar pessoas com imagem e semelhança a Ti, papai, estava ali em Adão. Mas muitas vezes nós não entendemos essas coisas da forma que deveria. E o Senhor fez um jardim e colocou o homem ali naquele jardim, cheio de árvores, de plantas agradáveis aos olhos, boas. E a única restrição que o Senhor fez foi que somente uma, a do conhecimento do bem e do mal. Eles não precisavam conhecer o bem e o mal. O bem era o suficiente para as nossas vidas. E somente, como foi ministrado, apenas uma, se a gente fizer uma analogia de 100, 99 eram nossa, e uma era de Deus,
E nós justamente pegamos, através de Adão, aquilo que era de Deus. Mas, Pai, muito obrigado, porque o Senhor restaurou tudo isso através do seu Filho Jesus. Ele veio sem pecado. Ele veio e restaurou tudo aquilo que havia se perdido na queda. Nós devemos reproduzir, como aprendemos nessa noite, a imagem e semelhança de Cristo. Muitas vezes não temos feito isso, papai. E eu coloco também a minha vida diante de Ti, a vida da igreja diante de Ti. Eu sei que não há condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais escravidão. Tudo já foi pago, nós não podemos fazer mais nada pela nossa salvação. Nós já somos salvos, já fomos salvos. Mas, Pai, nesta noite, o Espírito Santo de Deus toca no nosso espírito, para que nós possamos olhar que imagem nós temos refletido. Qual é a imagem que nós temos refletido durante a sociedade? Dentro da igreja, eu sei, papai, que é muito fácil nós refletir a imagem de Cristo, mas lá fora, papai, sim, Espírito Santo de Deus, obrigado, Espírito Santo, por essas vidas que aqui estão. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está tocando em cada um nesta noite. O Senhor mora dentro deles, faz morada dentro deles. O Senhor está tocando no íntimo de cada um. Pai, eu te agradeço por esta doce palavra. Obrigado, Paizinho querido, por esta doce palavra. Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, faz aquilo que te apraz aqui nessa noite sobre essas vidas. Sim, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Oh, toca no nosso espírito, não no nosso intelecto, mas no nosso espírito, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sei, Senhor, que nós já temos tudo em Ti, mas a Tua palavra está ali, e nós precisamos garimpar esses tesouros escondidos que ali estão. Precisamos ter a revelação também da Tua palavra, e nós só temos a revelação da Tua palavra quando nós meditamos nela, quando nós lemos a Tua palavra, praticamos, meditamos, aí nós temos a revelação do Senhor. Obrigado, Pai. Pai, eu abençoo cada vida que está aqui nessa noite. Pai, se alguém necessita de algo material, Pai, nós abençoamos a vida deles com algo material, porque essas bênçãos materiais o Senhor já nos deu, é promessa, é herança nossa em Abraão. Eu abençoo também a Tua igreja com as bênçãos espirituais que estão nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essas bênçãos estão ali disponíveis para nós. É só nós acessarmos, é só nós buscarmos os dons, as manifestações do Espírito Santo de Deus. É só nós buscarmos o fruto do Espírito de Deus. Isto já está à nossa disposição, que nós venhamos receber, buscar receber tudo aquilo que nós temos preterido, que esteja de acordo com a Tua palavra. Pai, se alguém nessa noite está com alguma enfermidade, nós declaramos
cura divina sobre essas vidas, no nome do Senhor Jesus. O Senhor já levou todas as doenças e enfermidades, e nós declaramos saúde, saúde no corpo físico de cada um que está aqui. Aquele que necessita de um refrigério na alma, que receba o Espírito Santo de Deus, trazendo esse refrigério, trazendo esta paz sobre a vida de cada um. Paizinho querido, mais uma vez, eu te agradeço, papai, te agradeço por tudo que o Senhor fez, te agradeço por tudo que o Senhor ainda continuará fazendo em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus.